E aí, meus amores? Belezinha? Tudo bem? Espero que sim. Mais uma aula que a gente vai estar fazendo essa semana, né? Queria agradecer pelo carinho que vocês tiveram comigo na semana passada, por todo o retorno que vocês me deram. Fiquei muito satisfeito. Espero que tenha agradado, né? A gente está sempre tentando fazer o melhor possível para vocês. Como a gente disse na semana passada, eu volto a dizer. Se a gente procura melhorar, é para ajudar vocês. Então, essa semana a gente ainda está nesse período, né, de quarentena, de isolamento social. Ainda parte do princípio que se faz necessário para poder ajudar todo, todo um sistema. Né? E a escola, de novo, eu volto a dizer, ela está procurando, da melhor maneira possível, tentar normalizar essa situação para vocês. Tá? É, Na semana passada a gente começou com uma revisão e essa semana a gente vai dar uma continuidade aí. Tá? Espero que vocês gostem, tá bom? Vamos que vamos? Então vamos lá. Solta, puxa, vem vinheta. Oi, olha eu aqui no cantinho mais uma vez. Beleza? Então vamos nós. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o quê? Praticamente vai falar sobre energia e potencial e trabalho. Só que nesse momento a gente vai estar falando sobre a parte de eletricidade, lembrando que a gente ainda assim vem focando na eletricidade nesse primeiro momento. Então, a gente vai falar de energia, de potência ou potencial elétrica, é o mesmo significado, e trabalho. A diferença de potencial está diretamente ligada ao potencial elétrico e isso vai nos auxiliar a encontrar o trabalho. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é o quê? Quando a gente fala de energia potencial elétrica, a gente não pode esquecer que a gente parte do mesmo princípio da energia potencial. Lembra de física? Não sei se vocês já recordam de física lá no nono ano, mas o que significa energia potencial? Primeiro, o que significa energia? É a capacidade que o corpo tem de gerar trabalho. Isso é fato. Tá bom? Energia potencial é uma energia de acumulação, ou seja, você está juntando aquela energia toda para depois, então, você conseguir gerar uma nova energia, que é a energia cinética, que é a energia de movimento. Então, no primeiro momento, quando a gente fala de energia potencial, a gente está falando de energia que está acumulando. E como é elétrica, então a nossa referência é a eletricidade. Então, a energia potencial elétrica é a capacidade que a força elétrica ela tem de gerar trabalho. Então, o foco de energia potencial elétrica é o trabalho, perdão, é a força elétrica, tá? Então, é a força que tem a capacidade de gerar trabalho, ou seja, é a força que vai deslocar, porque se você vai gerar uma energia cinética, você tem que ter movimento. E automaticamente, quando você tem movimento, você tem velocidade. E aí uma coisa vai puxando a outra. Então você tem que falar de força elétrica, que vai te gerar o trabalho. Gerando esse trabalho, você tem energia cinética. Então a energia potencial vai se convertendo. Tá bom? Então preste atenção no foco. Energia potencial, ela está focada na força elétrica, tá? Ó, para vocês entenderem, esse aqui é o foco, tá? Você tem as duas cargas aqui, inicialmente posicionadas, e depois de um determinado momento, por conta da força que tem entre elas, o que vai acontecer? Ela vai ter um novo, ela vai se deslocar mais uma vez. E aí, é em cima disso que a gente vai fazer as contas para calcular a energia potencial. Lembrando que a referência é, força elétrica, tá bom? Beleza? Então tá bom. Potencial elétrico. O raciocínio também não é diferente. Só que a capacidade que ele tem já não é o foco na força elétrica. Desculpa, não é a força elétrica que é o foco dele, e sim o campo elétrico. Esse aqui é o grande detalhe, meus amigos. Um foca no trabalho, perdão, um foca na força, desculpa. Aqui, ó, deixa eu voltar. Esse aqui, energia potencial, ele vai focar na força elétrica, tá? E a gente tem o potencial elétrico focado no campo elétrico, tá? Então, é a capacidade que a força tem de gerar trabalho, ou de realizar trabalho, e o potencial elétrico é o que o campo elétrico tem de potencial para gerar trabalho. Então, é a capacidade que esse campo elétrico tem para poder gerar trabalho. Isso é a diferença do potencial elétrico para a energia. Aqui é a mesma situação. Isso aqui é uma representação de um campo elétrico, certo?
ele é equidistante, ele é circular. Então, você trabalha focado aqui, nas linhas que ele tem aqui. Essa é a ideia do potencial elétrico, tá bom? Só questão de foco, só questão de partir da onde para chegar aonde, tá? Bem, trabalho e diferença de potencial. Trabalho a gente vem da física. Como é que a gente calcula o trabalho? Força multiplicado pela distância. E aí, como é que a gente vai calcular essa aí? A gente precisa calcular a nossa variação. A gente tem que variar alguma coisa. Quando a gente está falando da eletricidade, a nossa variação ela vem justamente do quê? Dos nossos potenciais. Ou seja, a gente vai tomar como referência o potencial elétrico, certo? E aí, como a gente vai fazer? Comparar que a gente está em duas posições, então a gente vai ter a chamada, no caso, diferença de potencial. Essa diferença de potencial que vai ajudar muito a gente a trabalhar. E essa diferença de potencial, de repente a gente já até ouviu falar, a famosa DDP, que a gente trabalha, que a gente ouve na tomada, DDP de 110 volts, né? Enfim, uma voltagem, e elas começam a serem trabalhadas a partir daí. Tudo começando lá na quantidade de carga, passa pelo trabalho, passa pela força elétrica, que chega no campo elétrico, que chega na energia potencial, que chega no potencial, e agora a gente já está chegando no trabalho e a diferença de potencial. Olha como é que uma coisa vai encaixando na outra. Então, por isso que eu falo que a gente não pode deixar passar os conteúdos anteriores, porque um vai dependendo do outro, tá bom? Ó, aqui a gente tem um campo elétrico, certo? E aqui a gente tem duas cargas, né? Essa carga aqui seria o Qzão, porque ela que gerou o campo, certo? E essa aqui seria o Qzinho, porque ela é a carga de prova. Observa que aqui está dizendo para onde está sendo o campo, certo? Por quê? Como tem cargas iguais, a tendência dela é ir para fora, né? Ou seja, é a repulsão. A gente também viu isso na primeira aula. Então, o campo elétrico também está apontando para isso. Eu quero que vocês observem os dois lugares que ele quer comparar. Ele está supondo que você estava aqui, certo? E como a sua força vai ser força de repulsão, você está vindo para cá, tá? Então ele vai tomar como referência duas posições que ele vai obter. A posição A e a posição B. Observa que a referência da distância é em relação à sua carga geradora. Então, como você tem isso aqui, você vai calcular dois potenciais elétricos. Um potencial em relação à posição A, um potencial em relação à posição B. Feito isso, aí a gente vai ver lá na frente como é que se calcula, tá bom? Aqui tem mais um videozinho que eu sempre acho legal mostrar para vocês, como eu conversei na semana passada, para vocês visualizarem essa parte de potencial. Aqui eu já fiz um misto, né? Eu achei um vídeo que vai falar melhor ainda da eletrização para vocês e também vem complementando a situação do potencial que você pode ter e o campo elétrico também. Vamos ver como é que fica? Para esta experiência usaremos um pequeno disco feito com papel alumínio colado num fio fino isolante pendurado numa haste metálica sobre uma base de madeira, um tubo de PVC transparente e papel toalha. Iniciaremos eletrizando o tubo de PVC atritando-o vigorosamente com papel toalha. O atrito fornece energia suficiente para que os elétrons de um corpo passem para o outro. No nosso caso, os elétrons passam do papel para o tubo e, portanto, o tubo fica eletrizado negativamente. Em seguida, aproximamos o tubo carregado do disco de alumínio, que inicialmente é atraído pelo tubo, pois se encontrava neutro ou descarregado. Porém, ao encostar no tubo, o disco se eletriza por contato, ficando com cargas de mesmo sinal do tubo. E como cargas de mesmo sinal se repelem, haverá forças de repulsão entre eles, como podemos observar na sequência do experimento. Quanto mais os corpos se aproximam, maiores serão as forças de repulsão. Agora, quando o disco encosta na haste metálica, se neutraliza e volta novamente a ser atraído pelo tubo. Podemos mostrar este mesmo efeito com a mão servindo como um terra, que também pode neutralizar ou descarregar o disco. Assim, pode-se observar o efeito campainha, onde o disco executa um movimento pendular, se eletrizando e se descarregando por contato, alternando forças de atração e de repulsão. E agora a gente chega na segunda parte. Como é que a gente calcula?
Essa é a grande situação. A gente sabe que por mais que a gente converse, vai chegar um momento que a gente tem que partir para as contas. Como é que a gente calcula? Bem, a gente não pode perder de vista que o que a gente viu na aula anterior também faz parte, né, meus amores? E o que a gente viu na semana passada? Uma das coisas que a gente viu logo de cara foi quantidade de carga. Essa foi a primeira coisa. Depois nós vimos o quê? Força elétrica, certo? E também nós passamos pelo campo elétrico. Essas três situações nós passamos na semana passada. Então, essa foi a revisão básica que a gente teve na semana passada. Hoje, a gente também tem mais coisa para agregar. O que a gente vai agregar? Os 3 itens que nós conversamos. Como é que a gente calcula a energia potencial? Está aqui. Repara que os símbolos são sempre os mesmos. Ó, não preciso nem me preocupar em colocar nada do lado, porque vocês já sabem. A única novidade é esse EP, que significa energia potencial. Esse K é aquele mesmo K que vale 9 vezes 10 a nona. Aqui são duas cargas diferentes, Q1, Q2, Qzão, Qzinho. Nesse caso, Qzão significa carga de prova. Perdão, carga que gera o campo, e o Qzinho, carga de prova. E aqui é distância mesmo. A observação é que a distância tem que estar em metros. Isso a gente não pode esquecer, certo? Depois, como é que a gente calcula o potencial elétrico? Tá aqui. Nós temos 2 caminhos para calcular o potencial elétrico. Muito parecido quando a gente foi calcular o campo elétrico, que foi a colinha que eu botei para vocês aí. Então, ó, potencial elétrico, a energia potencial dividida pela carga. Vê se não parece muito como é que a gente viu semana passada. Ó, a energia, olha o campo elétrico aqui parecendo. Muito parecida, né? E a outra quando a gente tem a distância. Lembrando que esse Qzão aqui é a carga que gera o campo e esse Qzinho é a carga de prova, certo? Muita semelhança nas provas, para se observar só. E aqui, como é que a gente calcula o trabalho? Tá? O trabalho nada mais nada menos que o quê? A carga de prova multiplicada pelos potenciais, pela diferença dos potenciais elétricos. É esse cara aqui mesmo. Só que você vai calcular para a primeira distância, que é a distância A, e depois você vai calcular esse mesmo cara aqui para a segunda distância, que é a distância B. E essa diferença ele chama de U, que isso de fato significa diferença de potencial, ou o famoso DDP. A única coisa que faltou acrescentar para vocês, meus amores, as unidades. Energia e qualquer energia, Joule, no sistema internacional. Potencial elétrico, volts, os 110 volts que a gente tem em casa. É aqui que começa a surgir esse cara. Trabalho e diferença de potencial. Trabalho é em joule, diferença de potencial é em volt, porque são 2 potenciais que você vai dividir, perdão, vai subtrair. Então, diferença de potencial é em volt, só que o trabalho, assim como energia, eles são dados em joules. Beleza? Então tá tranquilo. Vocês acharam que iam dormir na minha aula, né? Acorda, moçada! Beijos, fiquem com Deus. Então a gente fecha a nossa videoaula dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe qualquer coisa, tá? Continue estudando. Não deixe de fazer as atividades. A gente vai fazer da melhor maneira possível para ajudar vocês. Caso tenha alguma dúvida, vocês sabem onde procurar, tá? O feriado está chegando. Descansem um pouco também, né? Não sei, é até complicado falar, mas eu já estou em casa o tempo todo, mas se desprende dos estudos, vai relaxar, entendeu? Fica com a família, curte a família, aproveita esses momentos também que estar de quarentena também requer isso. Vamos aproveitar para estreitar os nossos laços, porque a gente precisa disso também, tá bom? Então, eu deixo aqui o meu beijo no coração. Vocês são lindos sempre, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!